estão desistindo. Mas para nós alcançarmos a nossa vitória, nós precisamos perseverar. Então, quando nós olhamos para Daniel, nós vemos que Daniel ele era perseverante, porque ele sabia em quem ele confiava. Quando você sabe quem você serve, quando você sabe em quem você confia, você não se sente inseguro, você persevera, né? Você se mantém firme no teu propósito, porque você sabe que a resposta vai chegar. Daniel, ele colocou um propósito no coração, e o propósito que ele colocou no coração não foi interceder pela família dele. O propósito era muito mais amplo. O propósito que Daniel fez foi interceder por uma nação. Agora imagine, tem pessoas que quando eles colocam no coração o propósito, muitas vezes de orar por uma pessoa, eles já acham impossível de receberem resposta. Agora Daniel, quando ele começou a orar, o propósito dele era orar em prol de uma nação inteira. E pode ser que alguém dissesse, mas como que esse homem sozinho vai conseguir alcançar alguma resposta da parte de Deus? Mas ele sabia que ele estava clamando ao Deus vivo, e ele sabia que se ele perseverasse, a resposta iria chegar. E quando Daniel fez o propósito de clamar a Deus, ele começou a clamar, e ele fez o propósito de clamar durante 21 dias. Irmãos, tem pessoas que quando você fala em propósito com ele, e se você falar que esse propósito é mais do que 3 dias, ele, até 3 dias tudo bem, ele diz não, né? Até que tá fácil de eu fazer esse propósito. Agora, quando fala 21 dias, ele diz, sabe, irmã, meio complicado, não é verdade? Será que não tem como fazer um propósito de 7 dias? 7 dias já parece um propósito longo. Agora veja que Daniel, ele se propôs a orar durante 21 dias. E esse 21 dias, ele iria clamar com toda a força da sua alma. Só que quando Daniel se propôs a orar, no primeiro dia, Deus já enviou a resposta. Só que a resposta não chegou até ele. E por que a resposta não chegou até ele? Porque enquanto Daniel orava e jejuava, no mundo espiritual estava sendo travada uma batalha de grande magnitude. Uma batalha no mundo espiritual, não era uma pequena batalha, era uma batalha muito grande. E Daniel não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia que no primeiro dia o Senhor Deus já deu ordem para que a resposta fosse transmitida a Daniel. Mas o mais importante é que ele não desistiu. Ele clamou o primeiro dia, ele clamou o segundo, ele clamou o terceiro, ele clamou todos aqueles dias. O 10º dia chegou, o 16º dia chegou, e Daniel estava firme no propósito. Nós estamos aprendendo lições para alcançarmos respostas da parte de Deus. E primeiro, nós estamos vendo que Daniel se apresentou diante do Senhor Deus com um propósito. Segundo, ele foi perseverante no seu propósito. Ele insistiu e ele se manteve, não é verdade? Ou ele poderia dizer assim, não, eu orei 10 dias, agora eu vou descansar uma semana e depois eu continuo. Não, eram 21 dias consecutivos, que ele iria clamar. Enquanto ele clamava no mundo espiritual, como nós já falamos, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. Por quê? Porque a força negativa, o mal, o adversário da nossa alma, não queria que a resposta chegasse na vida de Daniel. E nós estamos aprendendo aqui hoje que para nós alcançarmos resposta da parte do Senhor, nós precisamos se apresentar a Deus com um propósito. E quando nós nos apresentamos a Deus com um propósito, nós também precisamos ser perseverantes no nosso
propósito. E quando nós estamos clamando, nós sabemos que os céus estão trabalhando em prol da nossa vitória, mas também o adversário da nossa alma está trabalhando para que nós não venhamos alcançar a nossa vitória. Mas o mais importante é que o adversário da nossa alma, ele nunca venceu. Ele é um ser vencido e derrotado, e que se nós perseverarmos e o Senhor achar na nossa vida, né, que nós estamos perseverança, que Ele vê que estamos determinados, então no tempo oportuno a resposta vai chegar. Daniel estava ali, irmãos, vamos ser sinceros, 21 dias já era algo desgastante, né? Ele já estava ali, nós não sabemos quanto tempo ele passava em oração com Deus, mas ele estava orando ali constantemente, clamando constantemente. E no último dia, irmãos, nós sabemos que a nossa natureza humana muitas vezes ela quer murmurar. E nós sabemos que nós queremos muitas vezes as coisas muito rápidas, e nós queremos muitas vezes as coisas do nosso jeito, mas Deus tem os meios de trabalhar. E nós vemos que Daniel poderia dizer: nossa, já fazem 20 dias e eu não recebi a resposta, pois eu vou desistir, porque se eu não recebi até agora, não vai ser amanhã, no último dia, que eu vou receber. Não, ele não murmurou, mas ele continuou clamando. Por isso que o Senhor te trouxe aqui hoje, em plena segunda-feira, início de semana, dia puxado de trabalho. Você poderia ter ido para casa descansar, mas você disse: não, eu quero ir lá na igreja. E você veio com um propósito, e se você perseverar no teu propósito, você vai receber resposta da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E Daniel orou os 21 dias, e quando chegou o último dia, ele recebeu a resposta. Naquele momento, o anjo do Senhor se apresentou a ele. E quando o anjo se apresentou a ele, irmãos, a visão era tão linda que ele, né, não suportou, o seu físico não suportou. E de repente diz a Bíblia que ele foi tocado por uma mão, que ele já estava caído, né, ali em terra. Quando ele ouviu aquelas palavras, quando ele recebeu a visita do sobrenatural, ele caiu em terra, e naquele momento a mão tocou nele e fez ele se mover sobre os seus joelhos e disse para ele: olha, né, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, tem pessoas que eles querem resposta, mas eles querem resposta através da oração dos outros. Eles querem milagres, mas eles querem milagres através da oração dos outros. Nós vemos aqui que Daniel, ele recebeu a resposta, mas o anjo disse para ele: eu vim por causa das palavras do fulano, eu vim por causa das palavras do Beltrano, não, ele disse: eu vim por causa das tuas palavras. Quer receber resposta de Deus? Ore também, faça a tua parte também. Não vá apenas de carona na oração dos outros, clame você também. É claro que a Bíblia diz que é para orar um pelos outros, mas também nós temos que fazer a nossa parte, e nós temos que orar. E nós vemos que a primeira palavra disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste. E você sabe que quando se usa essa palavra, uma pessoa, quando você se refere a uma pessoa dedicada, você diz que aquela pessoa é uma pessoa aplicada. Olhe bem, não é verdade? Não, essa pessoa vai ter sucesso nos estudos, porque essa pessoa é aplicada. Tem pessoas que na presença de Deus, ela não é uma pessoa aplicada. Ela não é uma pessoa que se dedica. Ela não é uma pessoa que dispõe de tempo, tira tempo seu para dedicar para Deus. Então veja que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, não era uma coisa superficial, era uma coisa que vinha de dentro do coração de Daniel. Ele não quis fazer o propósito por fazer. Ele não quis fazer o propósito para agradar as pessoas que estavam ali perto dele. Ele aplicou o coração.
E nós sabemos que a Bíblia diz que é um coração quebrantado, o Senhor Deus não despreza. E ainda o anjo do Senhor diz para ele assim: em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. Primeiro, ele viu o estado crítico que a nação dele se encontrava. E ele começou a dizer: Senhor, eu quero entender o porquê que eles estão assim. Eu quero entender qual é o teu propósito. A compreender. Tem pessoas que querem as coisas do jeito dele, como nós já falamos, da forma dele. E quando Deus apresenta para ele: eu vou trabalhar desse jeito, ele diz: não, porque eu quero do meu jeito. Então, irmãos, compreenda o trabalhar de Deus. E deixa Ele trabalhar da maneira dele na sua vida. Em segundo lugar, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Tem pessoas que quando ele se apresenta a Deus, ele não se apresenta se humilhando. Ele se apresenta na posição de chefe de Deus, dando ordens para Deus, dizendo para Deus assim: Deus, olha, eu vou orar, viu? Mas olha, Senhor, eu vou orar, mas vê se o Senhor faz alguma coisa. Não é verdade? Vê se o Senhor não esquece que eu fiz o propósito de 21 dias aqui, e o Senhor entra rápido em ação, porque eu não estou aguentando. Não, querido, você tem que se apresentar a Deus se humilhando. Senhor, eu estou enfrentando uma batalha na minha vida. Eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o poder está na tua mão. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor também não faz. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu vou continuar clamando. Aleluia. Eu vou continuar insistindo. Uma lição de humildade a gente aprende com aquele homem que era leproso, e que vendo Jesus passar, ele começou a gritar. Ele foi até Jesus, começou a pedir, suplicar a ajuda de Jesus, e ele se lançou aos pés de Jesus e disse, adorou a Jesus, e depois disse para Jesus assim: bem sei, olha como ele foi sábio, que se tu quiseres, tu podes. Aleluia. Ele reconheceu: se tu quiseres, tu podes. Agora, se o Senhor não quiser, eu não posso fazer nada, porque o poder não está na minha mão, está na sua. Quando você vai até Deus, você diz: Senhor Deus, o Senhor, se tu quiseres, tu pode. Tu pode fazer a noite tornar dia e a dia vir a noite. Se tu quiseres, o Senhor pode ressuscitar um morto de mais do que 4 dias, porque já teve a prova da ressurreição de Lázaro. Se tu quiseres, tu podes. Senhor, eu estou precisando. O poder não está na minha mão, está na tua. Mas Senhor, se compadece, faz um milagre na minha vida. E nós vemos que ele aplicou o seu coração a compreender e humilhar-te perante Deus. E através de tudo isso, a oração dele foi ouvida. Aleluia. Você tem que clamar até a barreira cair. Você tem que clamar até os céus se abrir. Você tem que clamar até a resposta chegar. Você tem que clamar até o Senhor Deus, você achar graça diante dos olhos do Senhor Deus. Então, quer a resposta de Deus? Todo mundo quer. Se a gente perguntar quem quer a resposta de Deus, todo mundo quer. Agora, ei, você quer ter propósito com Deus? Aí as pessoas já mudam. Você quer ser perseverante no teu propósito? Você quer ter uma vida aplicada para com Deus? Você quer compreender o que Ele tem para fazer? Ou você quer ditar as regras para como é que Ele tem que fazer na sua vida? E você quer se humilhar? Se você pegar todo esse conjunto de coisas, a resposta de Deus vai chegar na sua vida. Se você tiver propósito com Deus, você pode estar clamando por uma nação, Deus vai te escutar. Amém. Porque Daniel não estava clamando por ele estava clamando por uma nação.
e Ele terá resposta. Se você tiver propósito, se você for perseverante no teu propósito, se você reconhecer a soberania de Deus e aplicar-se, né, a Deus, em compreender o agir dele, não ditando regras para ele.